Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu sabia que ia receber uma boa resposta sobre isso. Isaías capítulo 54, verso 17. Nenhuma arma forjada contra você irá prosperar. E toda língua que se levantar contra você em julgamento, você mostrará que está errada. Esta paz e a justiça e segurança e triunfo sobre a oposição são a herança dos servos do Senhor, aqueles em quem o servo ideal do Senhor é reproduzido. Então agora nós vamos demonstrar essa escritura neste fim de semana. E eu quero então começar dizendo algumas coisas sobre esta escritura. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, mas toda língua que se levantar contra você em julgamento, nenhum de nós gosta disso, não é? Ninguém gosta de ser julgado ou criticado. Está dizendo, você mostrará estar errada, mas do lado prático, na vida de um cristão, como nós vamos mostrar àqueles que nos julgam e criticam que estão errados? Nós defendemos a nós mesmos? Nós ficamos muito zangados com eles e dizemos coisas igualmente ruins sobre eles? Mas nada disso funciona, não é? Sabe, a Bíblia diz que quando Jesus foi insultado, ele não ofereceu insulto em troca. Quando ele foi abusado, ele não abusou de volta, mas ele confiou a si mesmo e todas as coisas àquele que julga com justiça. Assim, o ponto de partida é a maneira como nós mostramos àqueles que nos julgam e criticam que eles estão errados sobre nós, é nos comportando de uma maneira piedosa. Em vez de deixar que o que o diabo fez através deles nos faça agir como eles também. Eu vou dizer novamente. Veja o que estamos tão tentados a fazer Bem, você não vai falar desse jeito comigo? Se você acha que vai fazer isso, então eu vou fazer pior com você. Eu vou cortar você da minha vida, eu vou contar a todo mundo o que você fez comigo. Tudo que estamos fazendo quando fazemos isso antes de tudo, não guerreamos com seres humanos. A Bíblia nos diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e maldade nos lugares altos. Agora, isso não tira das pessoas, de nenhum de nós, a nossa responsabilidade de não deixar o inimigo operar através de nós. Mas o ponto de partida aqui é todo o mal em todo este mundo, todas as coisas ruins que acontecem, a fonte de tudo isso é uma entidade que a Bíblia chama de o diabo, Satanás, o maligno, o enganador, o ímpio e assim por diante. Nós não gostamos de falar sobre o diabo. Quem gosta de falar sobre o diabo? Mas o triste é que em algumas igrejas, porque falar sobre o diabo é um pouco desagradável, eles nunca falam sobre o diabo. E eu estive em uma igreja por muitos anos e ia regularmente, e basicamente eu nunca havia percebido que o diabo era real. Eu pensava que era um tipo de personagem de Halloween, sabe? Você vestia um terno vermelho, carregava um tridente e tinha uma cauda longa e esse era o diabo? Quero dizer, eu sabia que havia um demônio, mas eu não sabia que poderia ser ou era um problema real em minha vida. E assim, a primeira coisa que você faz quando alguém julga e critica você é orar por eles. Porque eles precisam de uma compreensão e uma revelação do quanto é realmente perigoso julgar e criticar outra pessoa. Que é muito perigoso fazer isso, sei que nenhum de vocês fazem isso. Então eu não preciso parar e dar um sermão sobre isso aqui agora, mas eu estou apenas dizendo que é uma coisa muito perigosa, porque a Bíblia diz que, como você julga os outros, você será julgado da mesma maneira. Como você critica os outros, você será criticado da mesma maneira. Portanto, lembre-se sempre que, se você quiser que os benefícios desta escritura funcionem para você, veja, muitas vezes lemos uma escritura e queremos tirar os benefícios dela. Mas nós não queremos fazer aquela parte que precisamos fazer para ter esses benefícios. Sabe, nós temos o mau hábito de apenas escolhermos partes dos versículos. Bem, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A Bíblia diz isso. O diabo está debaixo dos meus pés. Ele está derrotado.
Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Cada língua que se levantar contra você em julgamento, você mostrará que está errada. Mas o modo de fazer isso é comportando-se de maneira piedosa, para que eles não possam achar culpa em você. Ao invés de deixar que o inimigo está fazendo através deles faça você se virar e agir como inimigo para com eles. Amém? Esta paz, 4 coisas aqui, essas são realmente 4 mensagens. Esta paz, a justiça, a segurança e o triunfo sobre a oposição, elas são a herança ou são o patrimônio. E sabe, a herança é uma coisa maravilhosa, porque você ganha o que alguém ganhou ou pelo trabalho de alguém. Isso é uma coisa boa. Então nós temos muitas coisas que Jesus ganhou e pelo que trabalhou e sofreu, e elas vêm a nós pela fé. Mas a verdadeira fé também produz um certo estilo de vida. Nós não mudamos da noite para o dia, mas qualquer um que tenha um real, todos digam real. Qualquer pessoa que tenha um relacionamento real com Deus, ela vai mudar de pouco a pouco, de glória em glória. Você não pode apenas nascer de novo e nunca mudar e apenas ficar da mesma maneira, porque você tem Cristo vivendo em você e você simplesmente não pode estar confortável com esse tipo de estilo de vida. Eu particularmente gosto desta amplificação que a Bíblia Amplificada traz para nós no final deste versículo. Está dizendo: esta é a herança de todos os servos do Senhor. E os servos do Senhor dos quais está falando a respeito não é apenas alguém que vai à igreja ocasionalmente, se senta em um banco ou tem um adesivo de um peixe no seu carro, ou usa uma cruz no pescoço quando sai para trabalhar. Os servos do Senhor de que ele está falando aqui, que tem essa herança e que realmente podem acreditar que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, são exclusivamente aqueles em quem o servo ideal, com S maiúsculo, pois está falando de Jesus, é reproduzido. Agora, antes que todos fiquem assustados, aqui está o que significa. Isso significa apenas que nós precisamos ser sérios em nosso compromisso, na nossa caminhada com Deus. Eu posso dizer a você, agora, sei que você é sério, porque você não tiraria um dia da semana para sair e vir aqui e ouvir a palavra que está sendo pregada. Mas eu não estou falando só com você hoje aqui. Existem milhões de pessoas em muitas outras partes do mundo que estão assistindo a este mesmo ensino que está sendo gravado aqui em Santo Antônio, Texas. Amém? Veja, eu sei que existem milhões de pessoas solitárias e confusas, vazias, que se sentam em uma igreja em algum lugar a cada semana. E ainda assim elas não são realmente... Sim, elas podem até talvez ter nascido de novo, mas elas não são sérias. Não estão realmente comprometidas. Elas não vão atrás disso com todo o coração. E a Bíblia diz que o primeiro e mais importante dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente, com tudo, realmente tudo. Nós temos que amá-lo com tudo. Assim, eu quero encorajar você a ser cheio de coração, cheio de paixão. Vá em frente e deixe Deus fazer em você o trabalho que Ele quer fazer. E deixe-me te dizer isso, se há alguma área em sua vida que você realmente ainda não se dispôs a abrir para Deus, por que você não toma esta decisão aqui hoje? E diz: Deus, eu quero você, entre em qualquer área da minha vida que você quiser entrar, nenhuma parte estará fechada para você, nenhum assunto está fechado para você, porque certamente nós podemos acreditar que o plano de Deus para nós é melhor do que o nosso próprio plano para nós mesmos. Amém? Agora, Satanás nos quer irritados, cheios de falta de perdão e amargura, atacando todas as pessoas que nos feriram, e não há uma pessoa aqui que não tenha sido ferida por alguém um dia. E Satanás quer que nós sejamos divididos. Cara, ele ama a divisão. Ele adora destruir as famílias, ele adora destruir casamentos,
Ele adora destruir as amizades. Ele quer que as pessoas no trabalho estejam umas contra as outras. Ele quer que as pessoas da igreja estejam umas contra as outras. E nós temos que ser muito sábios e ver o que o inimigo está fazendo e dizer: não, eu não quero fazer parte disso aqui. Deus diz, a palavra diz do Salmo 133, onde há unidade, existe bênção e existe unção. Onde há unidade, não onde as pessoas estão cheias de ódio, amargura e estão brigando o tempo inteiro. Eu vou te dizer, para manter a contenda fora de sua vida, você vai ter que querer, viu? Amém? Paz é igual a poder. Onde não há paz, não há poder. Então, Satanás quer que fiquemos zangados com todos, mas não temos que viver assim. Deus quer que permanecemos firmes em cada tempestade da vida. E então permitir que ele trabalhe em nosso favor. Uma promessa quádrupla: paz, justiça e segurança e triunfo sobre a oposição. Esta promessa é para aqueles que são sérios crentes, irmãos, irmãs e amigos. Nós estamos numa guerra. Nós precisamos ser lembrados disso de vez em quando, sabe? Se você não acredita que estamos numa guerra, deixe-me ler 2 Coríntios 10, 3 e 4, porque embora andemos na carne, nós não militamos a nossa guerra segundo a carne, nem tampouco usando simples armas humanas. Agora, eu não vou entrar em um ensinamento sobre isso, mas temos armas espirituais. Uma das principais é esta aqui, a palavra de Deus. Amém? O nome de Jesus é uma arma. O sangue de Jesus é uma arma. A cruz de Cristo é uma arma. A adoração é uma arma. Porque as armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para a derrubada e a destruição das fortalezas. Então todos digam: estamos em guerra. Nós não gostamos disso, mas estamos em uma guerra. Agora, aqui está o que é interessante. Se você for ler a Bíblia, do início dela até o final, esta guerra já foi ganha. No entanto, há muitas batalhas para se ganhar uma guerra. E mesmo que alguém ganhe uma guerra, eles não necessariamente vencem todas as batalhas, porque às vezes eles não lutam direitinho. E eu quero aprender a ganhar todas as minhas batalhas, porque eu não quero que o inimigo tenha nenhum tipo de alegria em derrotar-me em qualquer área, nem quero que ele tenha isso sobre qualquer pessoa que eu ensine. Amém? Todos nós sabemos o que vai acontecer no final. Ele já é um inimigo derrotado. Vamos viver em vitória enquanto estamos aqui. Jesus diz que veio para que pudéssemos ter e desfrutar nossas vidas. Aproveite sua vida, não apenas sobreviva, não apenas passe, não apenas lute todos os seus dias, mas desfrute de sua vida. Agora, 2 Coríntios 2, 10 e 11 é uma grande escritura. Duas escrituras dizem: se perdoarem a qualquer um alguma coisa, eu também perdoarei aquele. E o que eu perdoei, se eu perdoei alguma coisa, foi por vocês, e na presença e com a aprovação de Cristo, o Messias. Agora observe o verso 11. Para impedir que Satanás obtenha vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos seus artis e as suas intenções. Quer saber? O diabo quer nos manter ignorantes. Isso significa sem instrução. Ele não quer que nós sejamos conscientes dele, ou pensemos nele, ou que percebamos o que ele está fazendo, ou estudemos qualquer coisa sobre ele. Ele certamente não quer que você saiba quem você é em Cristo. Ele não quer que você saiba o poder que está disponível para você, a autoridade que você tem. Ele não quer que você saiba que ele está por trás de cada maldade e perversidade no mundo de hoje. Ele quer nos manter a todos no escuro. É realmente bom fazer um estudo da Bíblia muito bom sobre o diabo. Eu pensei que você ficaria animado com isso. De qualquer maneira, para impedir Satanás de tirar vantagem sobre nós, há pessoas nesta sala e certamente pessoas assistindo à TV, de quem o inimigo se aproveitou e tirou vantagem, isto sem falar em quantas mentiras você pode estar acreditando nesse momento agora.
Por quanto tempo eu acreditei que porque eu tinha sido abusada na minha infância, eu sempre teria uma vida de segunda categoria. E sabe, eu acreditava nisso, isso foi o que o inimigo me disse. Você está estragada, você é mercadoria usada. Agora, mesmo eu me casando, uma das razões pelas quais me casei aos 18 anos apenas, eu sabia, no fundo do meu coração, que não ia funcionar quando eu fiz aquilo. Mas o inimigo me disse a vida inteira que ninguém jamais iria querer a mim. E assim, o primeiro cara que mostrou algum interesse por mim, eu o agarrei por causa das mentiras que o inimigo tinha me contado todos esses anos. Eu me pergunto quantas milhões de jovens se casam porque é um esforço de última hora. Elas sabem que não vão funcionar quando fazem, mas elas fazem por desespero e por medo. Satanás é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. A verdade não está nele. Ele é um enganador. E a única maneira pela qual podemos ganhar esta guerra, em que a mente é o campo de batalha, a única maneira de ganhá-la é conhecendo a palavra de Deus, estando dispostos a falar a palavra de Deus em voz alta, e então ela nos ajuda a combater as mentiras do inimigo quando elas caem em nossa cabeça. E nós precisamos usar a autoridade que nós temos como crentes em Cristo. Satanás tem poder, mas você tem algo que ele não tem. Você tem poder e autoridade. Agora, nós podemos dar-lhe a autoridade. Na verdade, Adão tinha autoridade no jardim. E ele deu essa autoridade ao inimigo, ouvindo as suas mentiras. Nós não temos que dar nossa autoridade ao inimigo, mas às vezes o fazemos por causa da falta de conhecimento. Lucas 10:19, esta é uma escritura maravilhosa. Eis que eu dou a vocês. Então ele nos deu, então isso significa que nós temos. Todos digam, eu tenho. Eu dei a vocês a autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões e força física e mental e habilidade sobre todo o poder que o inimigo possui, e nada de modo algum irá prejudicar você. Agora deixe-me explicar, isso não significa que nada pode vir contra nós, mas significa que não pode nos fazer nenhum dano permanente em longo prazo, entende? Se mantivermos nossa confiança em Deus. Em João 16:33, Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão tribulações. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. E a Amplificada está dizendo que eu o privei de qualquer poder de prejudicar você. Agora, eu passei por um pesadelo nos primeiros 23 anos da minha vida. E eu estou diante de vocês totalmente ilesa, curada e íntegra e ajudando as pessoas. E muitas coisas que nos machucam, às vezes começam na nossa infância, quando outras pessoas que têm autoridade sobre nós, ou muitas das mágoas que nós encontramos neste mundo, são de pessoas lá fora que têm um problema e nós ficamos no caminho de seus problemas, então nós nos machucamos por causa de seus problemas. Mas há uma maneira de nós sermos curados e permanecermos íntegros em cada uma dessas situações. 1 João 3:8. A segunda metade da Escritura diz, a razão pela qual o Filho de Deus foi manifestado invisível, a razão pela qual ele veio, foi para desfazer e destruir, soltar e dissolver todas as obras do diabo. Para derrotar o inimigo e nos dar de volta a autoridade que Adão deu a ele. Todos digam, estamos numa guerra, mas temos autoridade e eu vou usá-la. Ok, último verso. 2, na verdade 2. Mateus 16, do 15 ao 19. Jesus falando com seus discípulos, ele disse assim, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há um poder real nesta declaração. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você precisa saber quem é Cristo. Ele é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ele é Deus, ele veio de Deus, gerado e não feito, consubstancial ao Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Ele morreu e ressuscitou de dentre os mortos e ele está voltando em breve. Amém? E este é o nosso momento de nos prepararmos para encontrá-lo. Amém? Então Jesus lhe disse: abençoado, feliz, afortunado, para ser invejado é você, Simão, filho de Jonas, que era outro nome de Pedro, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Assim, qualquer pessoa que disser que Jesus é o Senhor e realmente acreditar e falar sério, você não apenas decidiu fazer isso, Deus revelou isso a você. Como eu sei que muitos de vocês acreditam, você acredita com tudo que você tem, que Jesus morreu em uma cruz por você e levou o seu pecado, mas você nunca viu isso acontecer. Como nós podemos acreditar em coisas assim, a menos que Deus nos dê a revelação delas? Então ele disse para Pedro: esta fé que você tem em quem eu sou, foi dada a você por Deus. A cada homem é dada uma medida da fé, mas o que vamos fazer com ela? E eu lhe digo, você é Pedro, uma grande rocha, e nesta rocha eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno, nem os poderes da região infernal, não a dominarão ou prevalecerão contra ela ou hão de vir contra ela. E ele não quis dizer que ele iria construir sua igreja em Pedro, ele quis dizer que a fé que Pedro tinha e estava exibindo é que iria construir a igreja. Quando nós vivemos uma vida de fé, não uma vida de sentimento, não pelo que nós vemos, mas quando dizemos, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando você realmente acredita nisso e se mantém firme, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Ok, agora, ele vai direto aqui e nos dá algo realmente importante. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Estas chaves são a oração. A oração é o que destranca o céu. Quando você ora, um tremendo poder é disponibilizado em seu favor. Agora, nós não temos tempo para ensinar sobre a oração, mas deixe-me dizer apenas que você não tem porque você não pede. Você não precisa esperar o problema chegar para que você ore. Ore agora mesmo. Agora mesmo. Eu lhe darei as chaves do reino e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Mas a versão amplificada traz isto muito claramente. E tudo que você ligar, declarar ser impróprio e ilegal na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar, declarar legal na terra, será desligado no céu. Assim ele está dizendo, através das chaves da oração, eu estou dando a você o poder na terra para se associar com o céu, em trazer a vontade de Deus para a terra. E assim, tudo que o céu ligar e não tolerar, você pode ligar e não tolerar, e tudo que o céu desligar, você pode desligar e ter em sua vida. Então, eu amarro o diabo e solto o poder do Espírito Santo para fluir livremente na terra hoje. Esse poder não está em poucas pessoas. Está em você como um crente. Você tem o mesmo poder, mas você tem que acreditar e começar a exercitá-lo e usá-lo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não lutar por si mesmo, ninguém mais vai fazer isso por você. Você pode ter uma mãe que vai lutar por você, pode ter uma avó que vai lutar por você, mas é bem melhor lutar por você mesmo. Você vai ter que enfrentar o Golias em algum momento da sua vida. E pode muito bem ser agora, acabe com isso, coloque-o em seu lugar para que ele saiba onde ele está e onde você está. Bem, como crentes em Jesus, nós temos poder e autoridade em Cristo para vencermos o inimigo. Nós somos parceiros de Deus e nós não podemos fazer a sua parte, isto é certo. Mas Ele não fará a nossa. Ele quer que nós trabalhemos juntos. A Bíblia nos garante que nenhuma arma forjada contra nós irá prosperar. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu sabia que ia receber uma boa resposta sobre isso.
Isaías capítulo 54, verso 17. Nenhuma arma forjada contra você irá prosperar. E toda língua que se levantar contra você em julgamento, você mostrará que está errada. Esta paz e a justiça e segurança e triunfo sobre a oposição são a herança dos servos do Senhor, aqueles em quem o servo ideal do Senhor é reproduzido. Então agora nós vamos demonstrar essa escritura neste fim de semana. E eu quero então começar dizendo algumas coisas sobre esta escritura. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, mas toda língua que se levantar contra você em julgamento, nenhum de nós gosta disso, não é? Ninguém gosta de ser julgado ou criticado. Está dizendo, você mostrará estar errada, mas do lado prático, na vida de um cristão, como nós vamos mostrar àqueles que nos julgam e criticam que estão errados? Nós defendemos a nós mesmos? Nós ficamos muito zangados com eles e dizemos coisas igualmente ruins sobre eles? Mas nada disso funciona, não é? Sabe, a Bíblia diz que quando Jesus foi insultado, ele não ofereceu insulto em troca. Quando ele foi abusado, ele não abusou de volta, mas ele confiou a si mesmo e todas as coisas àquele que julga com justiça. Assim, o ponto de partida é a maneira como nós mostramos àqueles que nos julgam e criticam que eles estão errados sobre nós, é nos comportando de uma maneira piedosa. Em vez de deixar que o que o diabo fez através deles nos faça agir como eles também. Eu vou dizer novamente. Veja o que estamos tão tentados a fazer Bem, você não vai falar desse jeito comigo? Se você acha que vai fazer isso, então eu vou fazer pior com você. Eu vou cortar você da minha vida, eu vou contar a todo mundo o que você fez comigo. Tudo que estamos fazendo quando fazemos isso antes de tudo, não guerreamos com seres humanos. A Bíblia nos diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e maldade nos lugares altos. Agora, isso não tira das pessoas, de nenhum de nós, a nossa responsabilidade de não deixar o inimigo operar através de nós. Mas o ponto de partida aqui todo o mal em todo este mundo, todas as coisas ruins que acontecem, a fonte de tudo isso é uma entidade que a Bíblia chama de o diabo, Satanás, o maligno, o enganador, o ímpio e assim por diante. Nós não gostamos de falar sobre o diabo. Quem gosta de falar sobre o diabo? Mas o triste é que em algumas igrejas, porque falar sobre o diabo é um pouco desagradável, eles nunca falam sobre o diabo. E eu estive em uma igreja por muitos anos, ia regularmente, e basicamente eu nunca havia percebido que o diabo era real. Eu pensava que era um tipo de personagem de Halloween, sabe? Você vestia um terno vermelho, carregava um tridente, tinha uma cauda longa e esse era o diabo? Quero dizer, eu sabia que havia um demônio, mas eu não sabia que poderia ser ou era um problema real em minha vida. E assim, a primeira coisa que você faz quando alguém julga e critica você é orar por eles. Porque eles precisam de uma compreensão e uma revelação do quanto é realmente perigoso julgar e criticar outra pessoa. Que é muito perigoso fazer isso, sei que nenhum de vocês fazem isso. Então eu não preciso parar e dar um sermão sobre isso aqui agora, mas eu estou apenas dizendo que é uma coisa muito perigosa, porque a Bíblia diz que, como você julga os outros, você será julgado da mesma maneira. Como você critica os outros, você será criticado da mesma maneira. Portanto, lembre-se sempre que, se você quiser que os benefícios desta escritura funcionem para você, veja, muitas vezes lemos uma escritura e queremos tirar os benefícios dela. Mas nós não queremos fazer aquela parte que precisamos fazer para ter esses benefícios. Sabe, nós temos o mau hábito de apenas escolhermos partes dos versículos. Bem, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A Bíblia diz isso. O diabo está debaixo dos meus pés. Ele está derrotado. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Cada língua que se levantar contra você em julgamento, você mostrará que está errada. Mas o modo de fazer isso é comportando-se de maneira piedosa, para que eles não possam achar culpa em você.
Ao invés de deixar que o inimigo está fazendo através deles faça você se virar e agir como inimigo para com eles. Amém? Esta paz, 4 coisas aqui, essas são realmente 4 mensagens. Esta paz, a justiça, a segurança e o triunfo sobre a oposição, elas são a herança ou são o patrimônio. E sabe, a herança é uma coisa maravilhosa, porque você ganha o que alguém ganhou ou pelo trabalho de alguém. Isso é uma coisa boa. Então nós temos muitas coisas que Jesus ganhou e pelo que trabalhou e sofreu, e elas vêm a nós pela fé. Mas a verdadeira fé também produz um certo estilo de vida. Nós não mudamos da noite para o dia, mas qualquer um que tenha um real, todos digam real. Qualquer pessoa que tenha um relacionamento real com Deus, ela vai mudar de pouco a pouco, de glória em glória. Você não pode apenas nascer de novo e nunca mudar e apenas ficar da mesma maneira, porque você tem Cristo vivendo em você e você simplesmente não pode estar confortável com esse tipo de estilo de vida. Eu particularmente gosto desta amplificação que a Bíblia Amplificada traz para nós no final deste versículo. Está dizendo: esta é a herança de todos os servos do Senhor. E os servos do Senhor dos quais está falando a respeito não é apenas alguém que vai à igreja ocasionalmente, se senta em um banco ou tem um adesivo de um peixe no seu carro ou usa uma cruz no pescoço quando sai para trabalhar. Os servos do Senhor de que ele está falando aqui, que tem essa herança e que realmente podem acreditar que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, são exclusivamente aqueles em quem o servo ideal, com S maiúsculo, pois está falando de Jesus, é reproduzido. Agora, antes que todos fiquem assustados, aqui está o que significa. Isso significa apenas que nós precisamos ser sérios em nosso compromisso, na nossa caminhada com Deus. Eu posso dizer a você, agora, sei que você é sério, porque você não tiraria um dia da semana para sair e vir aqui e ouvir a palavra que está sendo pregada. Mas eu não estou falando só com você hoje aqui. Existem milhões de pessoas em muitas outras partes do mundo que estão assistindo a este mesmo ensino que está sendo gravado aqui em Santo Antônio, Texas. Amém? Veja, eu sei que existem milhões de pessoas solitárias e confusas, vazias, que se sentam em uma igreja em algum lugar a cada semana. E ainda assim elas não são realmente... Sim, elas podem até talvez ter nascido de novo, mas elas não são sérias. Não estão realmente comprometidas. Elas não vão atrás disso com todo o coração. E a Bíblia diz que o primeiro e mais importante dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente, com tudo, realmente tudo. Nós temos que amá-lo com tudo. Assim, eu quero encorajar você a ser cheio de coração, cheio de paixão. Vá em frente e deixe Deus fazer em você o trabalho que Ele quer fazer. E deixe-me te dizer isso, se há alguma área em sua vida que você realmente ainda não se dispôs a abrir para Deus, por que você não toma esta decisão aqui hoje? E diz: Deus, eu quero você, entre em qualquer área da minha vida que você quiser entrar, nenhuma parte estará fechada para você, nenhum assunto está fechado para você, porque certamente nós podemos acreditar que o plano de Deus para nós é melhor do que o nosso próprio plano para nós mesmos. Amém? Agora, Satanás nos quer irritados, cheios de falta de perdão e amargura, atacando todas as pessoas que nos feriram, e não há uma pessoa aqui que não tenha sido ferida por alguém um dia. E Satanás quer que nós sejamos divididos. Cara, ele ama a divisão. Ele adora destruir as famílias, ele adora destruir casamentos, ele adora destruir as amizades. Ele quer que as pessoas no trabalho
estejam umas contra as outras. Ele quer que as pessoas da igreja estejam umas contra as outras. E nós temos que ser muito sábios e ver o que o inimigo está fazendo e dizer: não, eu não quero fazer parte disso aqui. Deus diz, a palavra diz do Salmo 133, onde há unidade, existe bênção e existe unção. Onde há unidade, não onde as pessoas estão cheias de ódio, amargura, estão brigando o tempo inteiro. Eu vou te dizer, para manter a contenda fora de sua vida, você vai ter que querer, viu? Amém? Paz é igual a poder. Onde não há paz, não há poder. Então, Satanás quer que fiquemos zangados com todos, mas não temos que viver assim. Deus quer que permanecemos firmes em cada tempestade da vida. E então permitir que Ele trabalhe em nosso favor. Uma promessa quádrupla: paz, justiça e segurança e triunfo sobre a oposição. Esta promessa é para aqueles que são sérios crentes, irmãos, irmãs e amigos. Nós estamos numa guerra. Nós precisamos ser lembrados disso de vez em quando, sabe? Se você não acredita que estamos numa guerra, deixe-me ler 2 Coríntios 10, 3 e 4, porque embora andemos na carne, nós não militamos a nossa guerra segundo a carne, nem tampouco usando simples armas humanas. Agora, eu não vou entrar em um ensinamento sobre isso, mas temos armas espirituais. Uma das principais é esta aqui, a palavra de Deus. Amém? O nome de Jesus é uma arma. O sangue de Jesus é uma arma. A cruz de Cristo é uma arma. A adoração é uma arma. Porque as armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para a derrubada e a destruição das fortalezas. Então todos digam: estamos em guerra. Nós não gostamos disso, mas estamos em uma guerra. Agora, aqui está o que é interessante. Se você for ler a Bíblia, do início dela até o final, esta guerra já foi ganha. No entanto, há muitas batalhas para se ganhar uma guerra. E mesmo que alguém ganhe uma guerra, eles não necessariamente vencem todas as batalhas, porque às vezes eles não lutam direitinho. E eu quero aprender a ganhar todas as minhas batalhas, porque eu não quero que o inimigo tenha nenhum tipo de alegria em derrotar-me em qualquer área, nem quero que ele tenha isso sobre qualquer pessoa que eu ensine. Amém? Todos nós sabemos o que vai acontecer no final. Ele já é um inimigo derrotado. Vamos viver em vitória enquanto estamos aqui. Jesus diz que veio para que pudéssemos ter e desfrutar nossas vidas. Aproveite sua vida, não apenas sobreviva, não apenas passe, não apenas lute todos os seus dias, mas desfrute de sua vida. Agora, 2 Coríntios 2, 10 e 11 é uma grande escritura. Duas escrituras dizem: se perdoarem a qualquer um alguma coisa, eu também perdoarei aquele. E o que eu perdoei, se eu perdoei alguma coisa, foi por vocês, e na presença e com a aprovação de Cristo, o Messias. Agora observe o verso 11. Para impedir que Satanás obtenha vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos seus artis e as suas intenções. Quer saber? O diabo quer nos manter ignorantes. Isso significa sem instrução. Ele não quer que nós sejamos conscientes dele, ou pensemos nele, ou que percebamos o que ele está fazendo, ou estudemos qualquer coisa sobre ele. Ele certamente não quer que você saiba quem você é em Cristo. Ele não quer que você saiba o poder que está disponível para você, a autoridade que você tem. Ele não quer que você saiba que ele está por trás de cada maldade e perversidade no mundo de hoje. Ele quer nos manter a todos no escuro. É realmente bom fazer um estudo da Bíblia muito bom sobre o diabo. Eu pensei que você ficaria animado com isso. De qualquer maneira, para impedir Satanás de tirar vantagem sobre nós, há pessoas nesta sala e certamente pessoas assistindo à TV, de quem o inimigo se aproveitou e tirou vantagem, isto sem falar em quantas mentiras você pode estar acreditando nesse momento agora. Por quanto tempo eu acreditei que porque eu tinha sido abusada na minha infância,
eu sempre teria uma vida de segunda categoria. E sabe, eu acreditava nisso. Isso foi o que o inimigo me disse. Você está estragada, você é mercadoria usada. Agora, mesmo eu me casando, uma das razões pelas quais me casei aos 18 anos apenas, eu sabia, no fundo do meu coração, que não ia funcionar quando eu fiz aquilo. Mas o inimigo me disse a vida inteira que ninguém jamais iria querer a mim. E assim, o primeiro cara que mostrou algum interesse por mim, eu o agarrei por causa das mentiras que o inimigo tinha me contado todos esses anos. Eu me pergunto quantas milhões de jovens se casam porque é um esforço de última hora. Elas sabem que não vão funcionar quando fazem, mas elas fazem por desespero e por medo. Satanás é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. A verdade não está nele. Ele é um enganador. E a única maneira pela qual podemos ganhar esta guerra, em que a mente é o campo de batalha, a única maneira de ganhá-la é conhecendo a palavra de Deus, estando dispostos a falar a palavra de Deus em voz alta, e então ela nos ajuda a combater as mentiras do inimigo quando elas caem em nossa cabeça. E nós precisamos usar a autoridade que nós temos como crentes em Cristo. Satanás tem poder, mas você tem algo que ele não tem. Você tem poder e autoridade. Agora, nós podemos dar-lhe a autoridade. Na verdade, Adão tinha autoridade no jardim. E ele deu essa autoridade ao inimigo, ouvindo as suas mentiras. Nós não temos que dar nossa autoridade ao inimigo, mas às vezes o fazemos por causa da falta de conhecimento. Lucas 10:19, esta é uma escritura maravilhosa. Eis que eu dou a vocês. Então ele nos deu, então isso significa que nós temos. Todos digam, eu tenho. Eu dei a vocês a autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões e força física e mental e habilidade sobre todo o poder que o inimigo possui, e nada de modo algum irá prejudicar você. Agora deixe-me explicar, isso não significa que nada pode vir contra nós, mas significa que não pode nos fazer nenhum dano permanente em longo prazo, entende? Se mantivermos nossa confiança em Deus. Em João 16:33, Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão tribulações. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. E a Amplificada está dizendo que eu o privei de qualquer poder de prejudicar você. Agora, eu passei por um pesadelo nos primeiros 23 anos da minha vida. E eu estou diante de vocês totalmente ilesa, curada e íntegra e ajudando as pessoas. E muitas coisas que nos machucam, às vezes começam na nossa infância, quando outras pessoas que têm autoridade sobre nós, ou muitas das mágoas que nós encontramos neste mundo, são de pessoas lá fora que têm um problema e nós ficamos no caminho de seus problemas, e então nós nos machucamos por causa de seus problemas. Mas há uma maneira de nós sermos curados e permanecermos íntegros em cada uma dessas situações. 1 João 3:8. A segunda metade da Escritura diz, a razão pela qual o Filho de Deus foi manifestado invisível, a razão pela qual ele veio, foi para desfazer e destruir, soltar e dissolver todas as obras do diabo, para derrotar o inimigo e nos dar de volta a autoridade que Adão deu a ele. Todos digam, estamos numa guerra, mas temos autoridade e eu vou usá-la. Ok, último verso. 2, na verdade 2. Mateus 16, do 15 ao 19. Jesus falando com seus discípulos, ele disse assim, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há um poder real nesta declaração. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você precisa saber quem é Cristo. Ele é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Deus, ele veio de Deus, gerado e não feito, consubstancial ao Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas.
Ele morreu e ressuscitou de dentre os mortos e ele está voltando em breve. Amém? E este é o nosso momento de nos prepararmos para encontrá-lo. Amém? Então Jesus lhe disse: abençoado, feliz, afortunado, para ser invejado é você, Simão, filho de Jonas, que era outro nome de Pedro, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Assim, qualquer pessoa que disser que Jesus é o Senhor e realmente acreditar e falar sério, você não apenas decidiu fazer isso, Deus revelou isso a você. Como eu sei que muitos de vocês acreditam, você acredita com tudo que você tem, que Jesus morreu em uma cruz por você, e levou o seu pecado, mas você nunca viu isso acontecer. Como nós podemos acreditar em coisas assim, a menos que Deus nos dê a revelação delas? Então ele disse para Pedro: esta fé que você tem em quem eu sou, foi dada a você por Deus. A cada homem é dada uma medida da fé, mas o que vamos fazer com ela? E eu lhe digo, você é Pedro, uma grande rocha, e nesta rocha eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno, nem os poderes da região infernal, não a dominarão ou prevalecerão contra ela ou hão de vir contra ela. E ele não quis dizer que ele iria construir sua igreja em Pedro, ele quis dizer que a fé que Pedro tinha e estava exibindo é que iria construir a igreja. Quando nós vivemos uma vida de fé, não uma vida de sentimento, não pelo que nós vemos, mas quando dizemos, você é o Cristo, Filho do Deus vivo, quando você realmente acredita nisso e se mantém firme, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Ok, agora, ele vai direto aqui e nos dá algo realmente importante. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Estas chaves são a oração. A oração é o que destranca o céu. Quando você ora, um tremendo poder é disponibilizado em seu favor. Agora, nós não temos tempo para ensinar sobre a oração, mas deixe-me dizer apenas que você não tem porque você não pede. Você não precisa esperar o problema chegar para que você ore. Ore agora mesmo. Agora mesmo. Eu lhe darei as chaves do reino e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Mas a versão amplificada traz isto muito claramente. E tudo que você ligar, declarar ser impróprio e ilegal na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar, declarar legal na terra, será desligado no céu. Assim ele está dizendo, através das chaves da oração, eu estou dando a você o poder na terra para se associar com o céu, em trazer a vontade de Deus para a terra. E assim, tudo que o céu ligar e não tolerar, você pode ligar e não tolerar, e tudo que o céu desligar, você pode desligar e ter em sua vida. Então, eu amarro o diabo e solto o poder do Espírito Santo para fluir livremente na terra hoje. Esse poder não está em poucas pessoas. Está em você como um crente. Você tem o mesmo poder, mas você tem que acreditar e começar a exercitá-lo e usá-lo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não lutar por si mesmo, ninguém mais vai fazer isso por você. Você pode ter uma mãe que vai lutar por você, pode ter uma avó que vai lutar por você, mas é bem melhor lutar por você mesmo. Você vai ter que enfrentar o Golias em algum momento da sua vida. E pode muito bem ser agora, acabe com isso, coloque-o em seu lugar para que ele saiba onde ele está e onde você está. Bem, como crentes em Jesus, nós temos poder e autoridade em Cristo para vencermos o inimigo. Nós somos parceiros de Deus e nós não podemos fazer a sua parte, isto é certo. Mas Ele não fará a nossa. Ele quer que nós trabalhemos juntos. A Bíblia nos garante que nenhuma arma forjada contra nós irá prosperar.
agora mesmo. Agora mesmo. Eu lhe darei as chaves do reino e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Mas a versão amplificada traz isto muito claramente. E tudo que você ligar, declarar ser impróprio e ilegal na terra, será ligado no céu. E tudo que você desligar, declarar legal na terra, será desligado no céu. Assim ele está dizendo, através das chaves da oração, eu estou dando a você o poder na terra para se associar com o céu, em trazer a vontade de Deus para a terra. E assim, tudo que o céu ligar e não tolerar, você pode ligar e não tolerar. E tudo que o céu desligar, você pode desligar e ter em sua vida. Então, eu amarro o diabo e solto o poder do Espírito Santo para fluir livremente na terra hoje. Esse poder não está em poucas pessoas. Está em você como um crente. Você tem o mesmo poder, mas você tem que acreditar e começar a exercitá-lo e usá-lo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não lutar por si mesmo, ninguém mais vai fazer isso por você. Você pode ter uma mãe que vai lutar por você, pode ter uma avó que vai lutar por você, mas é bem melhor lutar por você mesmo. Você vai ter que enfrentar o Golias em algum momento da sua vida. E pode muito bem ser agora, acabe com isso, coloque-o em seu lugar para que ele saiba onde ele está e onde você está. Bem, como crentes em Jesus, nós temos poder e autoridade em Cristo para vencermos o inimigo. Nós somos parceiros de Deus e nós não podemos fazer a sua parte, isto é certo. Mas Ele não fará a nossa. Ele quer que nós trabalhemos juntos. A Bíblia nos garante que nenhuma arma forjada contra nós irá prosperar.